O começo depois do fim. Capítulo 478, Amadores. Ponto de vista. Alaric Maer. Algo bateu contra a parede logo à minha esquerda. Inclinei-me para mais perto, pressionando meu ouvido na parede. Tentei imbuir mana em meus ouvidos para melhorar minha audição, mas é claro que isso falhou. Quem está aí? Não houve resposta imediata, então bati 2 vezes na parede. Abri os olhos, arrependi-me e fechei-os novamente. Naquele breve turvo olhar para o mundo ao meu redor, confirmei apenas que estava em uma pequena sala mal iluminada. Mais cuidadosamente dessa vez, abri apenas meu olho esquerdo. O quarto era simples, sem adornos, exceto pelo catre áspero em que eu estava deitado e o pênico no canto. Meus pulsos, percebi, estavam algemados com algemas de supressão de mana. O rugido baixo era o sangue tamborilando em meus próprios ouvidos, como se houvesse um homenzinho raivoso martelando para sair do meu crânio. A luz vermelha quente era a reação. Fale baixo. Um homem sibilou do outro lado. Não temos permissão para falar um com o outro. Os bastardos nem me deram tempo para me recuperar antes de dar um tapa nesses criadores de anúncios. Eu poderia ter morrido. Era algo, no entanto, que eles não se importaram o suficiente para garantir que eu sobrevivesse. Isso significava que eles realmente não precisavam de mim, o que por sua vez significava que havia apenas uma quantidade limitada de dano que eu poderia causar se o filhote revivater e seu porta-coleira se me quebrassem. A morte de Edmond, a tentativa malfadada de Darwin de me salvar, o fogo da alma, a lembrança daqueles últimos momentos voltava aos poucos. É melhor você estar vivo, garoto, eu disse em voz alta, minha língua grossa e minha voz rouca. E eu sinto muito, não posso dizer. Não sei muito, só que mal consegui sair uma pausa. Se nos ouvirem falando, vão nos machucar. Eu bufei. Eles provavelmente pretendem matar nós dois de qualquer maneira. Quando isso não gerou confiança no Instiller, tentei outra coisa. Fui trazido com um homem chamado Darwin. Você sabe se ele está em um dos quartos aqui perto? Não, eu não sei. Os guardas não falam perto de nós. Outra hesitação. A menos que eu tenha ficado inconsciente por mais tempo do que penso. Alguns segundos se passaram antes da resposta tímida. Ninguém. Apenas um Instiller de Taegrin-Kailun. Você não precisa me conhecer. Taegrin-Kailun? É verdade que a fortaleza se voltou contra todos que estavam lá depois da onda de choque. O que? Senti uma onda de interesse que ajudou a clarear minha mente e me sentei no berço. Quem é você? Eu disse, modulando minha voz para um estrondo baixo que eu sabia que atravessaria a parede sem soar por todo o complexo, onde quer que estivéssemos. Pelo menos não perto de mim. Eu teria ouvido. Deixei minha cabeça bater contra a parede em irritação, mas ainda não estava muito preocupado. Wolfram não precisou da ameaça de matar Darwin para me trazer aqui. Ele já tinha me derrotado. Não havia razão para ele ter nos trazido se eles não tivessem algum plano para Darwin também, o que significava que ele provavelmente ainda estava vivo. Mas nenhum dos outros quartos estava aberto quando você foi deixado. As algemas irritaram sua pele, mas não romperam devido às suas voltas e reviravoltas. Sentei-me e considerei as algemas, tentando ignorar a alucinação. Eram algemas de supressão de mana padrão, dependentes de runas externas. Ao destruir as runas certas, era possível desabilitá-las. Então, com a figura sombria de Cynthia assentou-se no pé do catre. Você pode dizer pela profundidade da sua boca de algodão que já faz algumas horas ou algo assim. Quando a porta foi destrancada, levantei-me e me coloquei no centro do pequeno quarto. A porta girou para dentro, quase atingindo o pé do catre. Exijo ser levado ao proprietário deste estabelecimento, eu disse. O soldado, um jovem Striker pela aparência, deu um único passo para dentro, sua boca aberta como se fosse dizer algo. Ele se assustou um pouco e apontou uma espada curta trêmula para meu peito. Claramente, ele esperava que eu estivesse inconsciente ou muito machucado para me mover.
Bom garoto, o fantasma disse, se curvando um pouco para frente e me olhando pela minha visão periférica. Você acabou exatamente onde queria estar, então não há pressa para sair daqui. Não antes de saber mais sobre o que está acontecendo. Agora, apenas seus inimigos sabem quem é esse instileiro fugitivo e o que estava naquela gravação. Essa é a prioridade. Não havia mais nada a fazer, então, a não ser esperar. Como se viu, não precisei esperar muito tempo. Apenas 1 hora depois, fui acordado pelo som de passos pesados de botas parando do lado de fora da minha porta. Eu tinha ouvido atentamente o guarda andando para cima e para baixo no corredor, memorizando seu tempo, mas ele nunca tinha parado antes. Eles estavam vindo atrás de mim. Darwin é prioridade, ô idiota, resmunguei, recostando-me no catre e levantando os pés para que eles passassem pela alucinação. Mana de volta, não seria muito trabalhoso escapar deles. Eu sabia disso, mas não agi imediatamente. Eu bufei. O serviço aqui é péssimo, a cama é uma merda, e eu chacoalhei a curta corrente das algemas. A roupa de dormir fornecida era terrivelmente desconfortável. Um soldado mais velho empurrou o jovem para o lado, sorriu para minha piada e enfiou seu punho enluvado na minha boca. Sem mana, não tive tempo de resposta para desviar e recebi toda a força do golpe. Meus lábios se abriram com um choque de dor brilhante, e minha boca se encheu de sangue. Ei! O que você é? Se desculpe, o quê? Ele perguntou hesitantemente. Eles me arrastaram para além do relicário, que estava sob forte guarda, e da antiga moldura do portal, Sun Portal, da qual a academia tanto se orgulhava. Eu estava familiarizado o suficiente com o campus por causa das minhas façanhas anteriores lá, mas quando me arrastaram por um beco estreito em direção a um prédio baixo, percebi que não sabia para onde estávamos indo. Não tem tempo para visitar os banhos dos funcionários, então? Perguntei. Inclinando a cabeça, cheirei minha axila ruidosamente. Eu odiaria aparecer no meu encontro com o doce e velho Dragot cheirando a off. Um cotovelo surgiu em meu maxilar, estalando meus dentes juntos. Eu tateei ao redor da minha boca com minha língua, certificando-me de que tudo ainda estava em seu devido lugar. Além de fantasmas e magos leais, o campus da Academia Central parecia estar quase vazio. Os alunos tinham ido embora, assim como a equipe. Qualquer povo que Sith Dragot tinha sob seu comando, eles também estavam fora de vista. A maioria dos prédios estava escura, e com as algemas, eu não conseguia sentir nenhuma assinatura de mana, me deixando cego. Demorou 1 minuto para me livrar da batida, mas quando chegamos lá fora, minha cabeça estava clara novamente. A silhueta indistinta de uma mulher e seu bebê olhavam tristemente para mim da sombra sob o mirante próximo. O soldado me pegou antes que eu caísse, então meio que me arrastou, meio que me empurrou para passar por ele. Eu tropecei para o corredor, perdi o equilíbrio e caí de cabeça na porta oposta, que tremeu com o golpe. Alguém deu um grito assustado de dentro, e os guardas gritaram para ela calar a boca. 2 deles me agarraram pelos braços e me arrastaram de volta para os meus pés, então eu estava sendo arrastado fisicamente pelo corredor. O prédio para onde fui arrastado tinha um ar estéril. Retratos de instiladores que não reconhecia enfileiravam-se na entrada, e então descemos uma escada escura, mas limpa. Imaginei que descemos 2 andares antes de eu ser arrastado por uma porta, por um corredor, uma à esquerda, uma à direita e então por outra porta para uma sala mal iluminada. Não era grande, mas mesmo assim estava abarrotada de ferramentas e bancadas de trabalho ao longo de seu exterior. O meio da câmara. Ele é um velho pedaço de couro cru e duro, você tem que dar crédito a ele. Minha cabeça girou enquanto me virava para a fonte da voz. Fiquei desapontado ao encontrar Wolfram de Igblod Redivater em vez do próprio Sith Dragot, seus 2 olhos de cores diferentes brilhando com malícia divertida. Ou talvez fossem apenas as estrelas que eu estava vendo. Ele se aproximou, manifestando-se no canto como uma das minhas alucinações.
Antes de falar novamente, ele pressionou uma mão contra meu peito. Chamas negras irromperam de sua carne e se enterraram na minha. Minha mandíbula cerrou e meu corpo se contraiu apesar dos meus melhores esforços. Cada nervo do meu torso queimava como um pavio de vela sob minha pele. Estrelas explodiram atrás dos meus olhos quando um soco perdido me acertou na bochecha e fez minha cabeça quicar na mesa de metal. Senti meu corpo ficando mole enquanto minha mente permanecia no limite da consciência, não se importando mais com o ataque, mas um comando abafado afundou em meus ouvidos zumbindo, e o ataque parou. Meus braços e pernas foram puxados para o lugar, e quando voltei aos meus sentidos, as tiras em volta dos meus pulsos, tornozelos, garganta e cintura estavam presas. Eu tossi sangue e cuspi na lateral da mesa. Um dos soldados chegou e pulou para trás enquanto saliva vermelha espirrava em suas canelas. Os soldados me jogaram rudemente na mesa e então, em vez de me amarrar, começaram a me dar socos e cotoveladas, golpeando meu estômago, peito, pernas e braços com eficiência implacável. Eu me enrolei em mim mesmo, me protegendo o melhor que pude, sem me incomodar em gritar ou implorar a eles. Era dominado pelo que parecia ser uma mesa cirúrgica, completa com tiras para prender o paciente. Por que seu homem estava vasculhando a academia? Wolfram perguntou, inclinando-se para me olhar. Eu respirei fundo, sufocado e desesperado contra a dor. Procurando por evidências, eu disse entre dentes cerrados. Provas de quê? Ele exigiu. As perguntas continuaram. A dor vinha e ia. Era melhor quando ela permanecia, persistente, consistente. A mente se adaptava a ela. Mas as chamas saltavam e dançavam, caindo apenas para inchar novamente, queimando primeiro em uma parte do meu corpo e depois em outra. Era uma agonia, e logo minhas piadas se tornaram sem entusiasmo e mal pensadas. Perdi a noção do que Wolfram havia perguntado ou como eu havia respondido. Nomes e locais, a estrutura da organização, informações sobre seres, através da névoa de dor, reconheci a tática. Ele estava verificando informações que já havia recebido de outros e obtendo uma base de quão verdadeiro eu estava sendo. Sem saber exatamente o que eu havia dito a ele, eu só podia esperar não ter revelado nada essencial. Não que haja algo essencial sobre nossa operação neste momento. Pensei em algum lugar no fundo da minha mente, onde a dor não conseguia alcançar. Quando Wolfram de repente retirou seu fogo da alma, um choque me atingiu como se estivesse sendo mergulhado em água gelada. Eu engasguei e engasguei, me contorcendo nas tiras enquanto o couro queimava minha carne. Algo mais estava lá, opressivo, pairando no lugar da dor. Uma intenção fervente e irada. Dedos poderosos se enroscaram em meus cabelos e puxaram minha cabeça para trás, quase quebrando meu pescoço. Então vou me certificar de não desperdiçá-los, respondi, forçando uma risada que se transformou em uma tosse borbulhante enquanto o sangue subia pelo fundo da minha garganta. Ele deu um tapinha no meu ombro. E eu vou tentar não te matar muito rápido. Wolfram sorriu. Você está velho, Alaric. Só resta um pouco de força vital. E ela está se esgotando a cada segundo. Cada palavra que você profere deve ser dita com cuidado. Pode ser a última. Que fiz uma pausa, forçada a engolir, esperando não morrer engasgada com minha língua. Que sua mãe era uma cabra montesa. Olhei para o rosto largo e mudo do Sith Dragot Vritra. Só que ele estava sem um chifre desde a última imagem que vi dele. Não tinha forças para mencionar isso. Como as pessoas, clientes, entram em contato com você? Quero todos que possam trazer alguém para o seu grupo. Todos. Disseram-me que você conhece todos eles. Ele parou de andar de repente, agarrou as laterais da mesa e a levantou para que eu não ficasse mais na horizontal. Mesmo se eu não estivesse amarrado à mesa de metal, eu não poderia ter feito nada enquanto ele batia as pernas da mesa na parede. A pedra cedeu com um barulho horrível quando as pernas de metal foram empaladas na parede. Eu estava pendurado dolorosamente nas tiras, que eram para me manter no chão, não me segurar.
Dragot estava cara a cara comigo, perto o suficiente para eu ver os pelos em seu nariz torto. Cuspi alguns nomes, todos indicatem e sem utilidade para Dragot. Meus pensamentos entravam e saíam de foco. Eu balbuciei algo, embora não tivesse certeza do que exatamente. Os nomes de homens mortos e barcos afundados, e os locais de esconderijos queimados, eu esperava. Ele me soltou e começou a andar de um lado para o outro ao lado da minha mesa. Wolfram tinha se esgueirado de volta para o canto. Você contrabandeou coisas para Ceres. Comida. Armas. Pessoas à mão que não estava tentando arrancar meu couro cabeludo envolveu minha garganta, mas não apertou. Conte-me tudo. Quem, onde, como. Quero cada detalhe da sua rede. Ele rosnou algo, exigindo informações. Eu fiquei boquiaberto estupidamente para ele. Vritra, droga. Dragot chegou, virando-se para Wolfram. Ele não tem utilidade para mim assim. Leve-o embora. Mande um curandeiro garantir que ele não morra. Quando ele puder falar novamente, me diga sem esperar por uma resposta. Ele começou a sair. E o outro? Wolfram perguntou, seu tom tenso e nervoso. Estou confiante de que ele não sabe nada de valor. Dragot parou e olhou atentamente para mim. Seguro por enquanto. Se dor não for o suficiente para motivar este, assistir seu amigo ser despedaçado uma junta, um ligamento de cada vez pode ser. Isso foi rastreado. Ele estava sozinho. Apesar de ser um Sith, ele era um servo. Tudo que ele já tinha recebido era devido ao sangue Vritra que bombeava como veneno por suas veias, mas agora não havia Vritra para dar tapinhas em sua cabeça e dar-lhe guloseimas. Ele estava com muito medo de destruir a gravação, e ele estava com muito medo de mantê-la. Isso sugeria uma janela de tempo estreita. Comecei a me sentar, soltei um grunhido de dor, seguido de um longo gemido e me abaixei novamente. Em vez disso, rolei para o lado e cuidadosamente me empurrei para cima, para uma posição sentada. Não durou nem de longe o suficiente. Acordei me sentindo vazio. Contusões estavam se formando na minha carne, mas as cicatrizes do fogo da alma eram muito mais profundas e menos tangíveis. Ainda assim, eu tinha conseguido o que precisava. Eles não sabiam onde estava seu desertor, o que significava que o Instiller havia escapado. E havia algo mais. Eu não tinha certeza absoluta, mas o medo externo que Dragot não conseguiu conter me fez pensar que ele ainda estava guardando essa gravação. Ele pensou que eu tinha enviado Edmond e o garoto Severin para a academia para encontrá-la. A questão sobre torturar alguém com a expectativa de que sua garganta logo será cortada e sua carcaça despejada para as bestas de mana era que certos detalhes facilmente escapavam ao questionamento. Nem Wolfram nem Dragot eram praticantes de nada disso, um fato tornado dolorosamente óbvio por suas demandas amadoras por informações e falta de sutileza. Em particular, Dragot exibia seu desespero e medo tão claramente quanto o único chifre restante em seu crânio cheio de pedras. Tirem-no daqui, Wolfram disse depois que Dragot saiu. Os soldados, que tinham permanecido do lado de fora da sala até aquele momento, apressaram-se em obedecer, e eu me deixei cair em abençoada inconsciência. Houve uma batida na parede atrás de mim, baixa, mas persistente. Alô? Veio a voz abafada do meu vizinho. Respirando fundo e dolorido, coloquei a mão na boca e tateei em busca do meu dente falso. Ele se moveu quando toquei, e eu só pude ficar grato por ele não ter sido arrancado pela surra que levei. Inclinando a cabeça para a frente, balancei o dente até que ele se desprendesse da gengiva, removendo-o rapidamente da boca depois para evitar despejar acidentalmente seu conteúdo na minha boca. Quando o dente foi virado de cabeça para baixo sobre a palma da minha mão, uma cápsula caiu. O pergaminho encerado era ligeiramente transparente, revelando uma pequena quantidade de pó dentro. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava torcer o pacote abrir. Essa notícia me animou.
Passar um tempo procurando por Darwin era exatamente o tipo de tempo que eu não podia desperdiçar, mas eu não estava disposto a deixar o garoto aqui para apodrecer e morrer nas mãos de um caroço canceroso como Wolfram. Obrigado. Não houve resposta do outro lado enquanto o guarda passava em sua patrulha pelo corredor. Houve um barulho abafado, e então, seu amigo. Ele está aqui. 3 portas à esquerda, do outro lado do corredor. Eu os ouvi falando sobre ele quando trouxeram você de volta. Estou aqui, eu disse, modulando minha voz novamente para que fosse profunda, mas baixa, para passar melhor pela parede. Meus pulmões e garganta protestaram contra esse uso deles. Acalme seus nervos, A.L., Cynthia disse do catre a meu lado. Suas mãos incorpóreas se estenderam e envolveram as minhas. Apesar de ela não estar realmente ali, o tremor diminuiu. Desenrolei o pacote com muito cuidado, então ajustei meus braços para expor as runas gravadas no metal do punho esquerdo. Com precisão meticulosa, polvilhei o pó nas runas. Por mais desidratado que eu estivesse, levou 1 minuto para reunir saliva suficiente para catalisá-lo, e quando deixei o líquido espumoso pingar dos meus lábios para molhar o pó, ele estava tingido de rosa. De qualquer forma, funcionou. Uma fumaça acre começou a se enrolar do pó ao entrar em contato com o cuspe. Em instantes, faíscas saltavam do punho. Rapidamente, retirei a algema e usei-a para abrir a algema direita, deslizando-a entre a pele irritada do meu pulso e o metal, e depois torcendo. Meus esforços fizeram algum barulho, mas não senti nenhuma reação dos guardas. Indo até a porta, canalizei mana para Sunflare e esperei. Quando o guarda que andava de um lado para o outro estava do lado de fora da minha porta, alcancei os artefatos de iluminação no corredor, fazendo-os brilhar com um brilho horrível. O guarda gritou consternado. O clarão durou apenas um piscar de olhos antes que os artefatos de iluminação se quebrassem, mergulhando o corredor na escuridão. Eu bati na porta. Em segundos, a cortina de aço que as algemas envolviam em volta do meu mana caiu. Minha sensação de mana gaguejou, inchando e recuando conforme a magia das algemas falhava. Eu puxei o mana atmosférico como um homem desidratado se empanturrando em um oásis. O mana já purificado que estava contido em meu núcleo fluiu pelos meus canais, infundindo meus músculos para fornecer força e conforto. Finalmente, quando avaliei que o timing estava certo, empurrei mana para meus braços e torci o punho esquerdo. A corrente quebrou no ponto de conexão. Eu tive que me dar um tempo para me acostumar, e ouvi o guarda passar mais 2 vezes antes de estar pronto para agir. Pelo menos minha assinatura de mana estava tão fraca que não foi problema suprimi-la. Brilhante quente. Eu não me movi nem quando um deles queimou minha manga e atingiu a pele do meu antebraço. Outros queimavam lentamente no berço, salpicando, ou com pequenas marcas pretas de queimadura, ou saltavam pelo chão, soltando mais faíscas. Ela rasgou a moldura e balançou para fora, as dobradiças se soltando do corredor. A porta bateu no guarda, que estava curvado e esfregando os olhos. Ele voou de volta para a porta oposta à minha e desabou em um monte. Mais uma vez, um grito de susto veio de dentro da sala, mas dessa vez foi seguido por gritos de todos os lados do corredor, inclusive de outros 2 guardas. Eles avançaram na escuridão, mana queimando ao redor de suas armas e cegando-os ainda mais. Eu não consegui administrar um segundo pulso de Sunflare e gritos irromperam das salas ao redor, os prisioneiros desesperados para se fazerem ouvir. O que está acontecendo? Para nos ajudar, por favor, nós estamos... Malditos idiotas, Dragot vai matar todos nós, calem a boca, calem. O meu encontrou a abertura na armadura dela logo acima do quadril, empurrando para cima. Cobri sua boca e a coloquei no chão enquanto ela morria em meus braços. Tirando uma adaga da bota do guarda aos meus pés, atirei-a no mais próximo dos 2 guardas. Ela afundou no pescoço do homem. Com a outra mão, peguei uma espada e corri em direção ao guarda restante. Ouvindo minha aproximação, ela balançou às cegas, mas sua arma brilhante foi fácil de desviar.
Em vez disso, canalizaram meu pique decai, migrando em ambos ao mesmo tempo. Eles gritaram em alarme quando sua visão, já insuficiente, ficou turva e seus olhos começaram a lacrimejar dolorosamente. Tem que nos deixar sair. A voz de Darren não estava entre elas, o que significava que ele estava inconsciente ou era inteligente o suficiente para manter a boca fechada e ouvir em vez de gritar como um louco. O guarda que eu tinha atingido com a porta ainda estava respirando. Eu rapidamente retifiquei isso, então aliviei seu cadáver de um molho de chaves mundanas. Felizmente, elas tinham números perfurados nelas. Fui direto para o quarto de Darren, como indicado pelo Instiller, que tinha falado através da parede. O chaveiro tilintou enquanto eu tateava para encontrar o número certo, o metal escorregadio em meus dedos manchados de sangue. Eu precisava me apressar. A fechadura girou com um clique suave, e eu empurrei a porta e dei um passo para trás. Darren estava ali, seu torso nu e coberto de ferimentos, ambos os olhos quase inchados e fechados dentro de uma polpa de hematomas, e uma perna quebrada do berço agarrada como uma adaga em seu punho. Eu disse: "Podemos terminar quando?" "Bem, vamos indo então", ele exigiu. Seu olhar continuou pulando de uma ponta do corredor para a outra, depois para os cadáveres. Certamente algum tipo de alarme deve ter disparado. Um segundo, garoto. Corri para a porta ao lado da minha, destranquei-a e empurrei-a para abrir. Lá dentro, encolhido em seu berço, estava um homenzinho com uma barba de algumas semanas e olhos arregalados e úmidos de terror. Eu não deveria ter sentido pena do pobre coitado, considerando que ele era um dos instiladores de estimação de Agrona. Quem sabia em que tipo de horrores ele se envolveu em Taegrin Kailun. Ainda assim, eu não podia simplesmente deixá-lo, todos eles. E a fuga deles ajudaria a cobrir. O chaveiro não tinha nenhuma maneira de desativar ou remover as algemas. Em vez disso, peguei a adaga do guarda e arranquei a corrente de um lado, permitindo-a dar total liberdade de movimento com seus braços. Isso não desabilitou completamente o efeito de supressão de mana, mas desestabilizou o artefato, que dependia de ambos os conjuntos de runas estarem conectados. Pronto. Pelo menos o mana deve começar a circular pelo seu corpo novamente. Te esfaquear por demorar tanto, Darren resmungou, sua voz quase irreconhecível. O que exatamente você ia fazer com isso, então? Perguntei, acenando para a arma improvisada. O nosso próprio. Joguei o chaveiro para ele. Presumo que você consiga tirar essas algemas sozinho. Ele assentiu fracamente. Obrigado. Não perca tempo com um rápido movimento da minha mão para me despedir dele. Eu marchei para longe, gesticulando para Darren me seguir. Apesar de suas preocupações, nenhum alarme havia disparado. Eles são amadores, disse Cynthia, seguindo atrás de nós, com as mãos atrás das costas, como se estivesse examinando uma sessão de treinamento. Desesperados. Espero que seja assim tão fácil, comandante. E se debatendo. O último suspiro de um império moribundo. Logo, Dragot estará morto, e todos verão que criaturas patéticas os Vritra eram.